Estamos recebendo aqui no estúdio a nossa amiga Tati Aparecida, que ela representa o Instituto agora, né, Tati? Tá mudando ainda. Tá mudando, né? Mudando. Mas vai em breve ser o Instituto das Famílias da Causa Autista aqui do município de Quixeramobim, mas não por isso, mas nós vamos falar sobre um outro assunto também que tem gerado muita polêmica e nós vamos conversar um pouquinho mais sobre este assunto aqui no nosso ponto de vista, vai saber qual é. Agora, Tati, seja bem-vinda. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Listênio. Bom dia a todos da Sertão TV, do programa Ponto de Vista. Obrigada mais uma vez pela oportunidade de vir falar aqui, de fazer essa conscientização da população, né? Muito bem. Eu só estou achando a voz da Tati baixa aqui no meu ouvido, motoquinha. Se você puder dar um grauzinho aí, eu fico muito grato. A Tati veio aqui no programa de hoje, gente, para a gente falar sobre um assunto. Isso tem deixado todo mundo muito preocupado, porque é um assunto muito delicado, que é a situação desse jovem aqui do município de Quixeramobim, o Ramiro. Você deve conhecê-lo, já deve ter topado com ele em alguma rua, em algum momento, em alguma situação aqui do município de Quixeramobim. Tem circulado nas redes sociais alguns vídeos, alguns registros do Ramiro em situações, vamos dizer assim, bastante delicadas, né? O Ramiro, como você sabe, é um jovem, ele possui deficiência. Ele tem retardo mental grave. E já, inclusive, é reconhecido clinicamente, pelo né? psiquiatra. Tem o CID que chama, não é isso? O F72. E aí, ele tem sido flagrado em situações bastante delicadas, porque ele tem conhecido a vida sexual, vamos dizer assim, não é? Que todo ser humano passa por essa fase. E isso tem trazido assim muita preocupação, porque ele tem praticado esses atos inadequados em público, vamos dizer assim, né? Obviamente isso choca bastante, porque é inadequado, e todo mundo fica naquela situação. O que fazer para resolver essa situação, ou como resolver, ou qual a condução adequada para essa situação? Obviamente para que ele pare de fazer esse tipo de situação em público e que ele tenha o atendimento necessário, a atenção necessária e adequada e que não sofra, obviamente, violência por conta de toda essa situação. Uma situação realmente bem delicada e a Tati vai esclarecer um pouquinho mais sobre esse assunto aqui conosco do ponto de vista. Não é isso, Tati? A gente veio para cá para tentar, além de informar a população, conscientizar também. O que está acontecendo? Explica aí. O Ramires tem tido, de alguns dias para cá, né, é uma pessoa querida, todo mundo brinca, não é violento, não é agressivo, não oferece perigo de integridade física a ninguém, né, nunca agrediu ninguém. Uhum. Mas, devido a alcançar a idade de um homem, a idade cronológica de um homem... Ele tem quantos anos? 23, se eu não me engano. 23, né? Não sei exatamente, mas mais de 22 jovem, ele né? tem, sim. E aí ele está tendo alguns comportamentos publicamente, onde não precisa entrar em detalhes que muita gente já está sabendo, mas ele se alivia onde quer que dê vontade, ele senta e vai se aliviar, né? Sem nenhuma cerimônia. Uhum. Isso é mais uma prova de que ele não tem noção do que está fazendo, né? Não é que, porque ele tem retardo mental, é que ele é 100% sem noção, porque ele sabe atravessar uma rua, graças a Deus, né? Ele sabe cumprimentar uma pessoa, mas algumas coisas, ele tem a idade adulta cronológica, mas mental ele não tem. É como se fosse uma criança que, até fazendo uma comparação um tantinho grosseira, deu vontade de fazer xixi, ele vai fazer em qualquer lugar. Uhum. Deu vontade de fazer o número 2, vai fazer em qualquer lugar. E deu vontade de se aliviar, ele senta e faz. Tudo bem. Quem sou eu para julgar uma mãe que vê uma situação dessa perto da filha, um pai, um esposo, um irmão mais velho, a própria mulher que presencia uma situação dessa, Sim. Comportamento desse, é de chocar, com toda certeza. Eu não posso ser hipócrita, né? É revoltante, a pessoa quer tomar alguma providência, Exatamente. Claro, né? Mas, assim, nós precisamos entender, pessoal, que o Ramires, ele não responde por ele. Então, nesses casos, o que a gente tem que fazer? Procurar a família ou as autoridades, né? A gente escuta muitas falas de que a família é negligente, né? Muita gente comenta quando rolam esses vídeos aí nas redes, que existe uma negligência da família. Eu não tenho como saber disso. A minha parte, né, como ativista, como alguém que tem essa responsabilidade, que abraçou essa responsabilidade social, é entrar em contato com a família,
Tá e ajudar. acontecendo isso, né? Inclusive, a própria mãe já entrou em contato com a gente. Não é fácil, pessoal. Eu sou mãe de uma criança atípica, que eu não sei como vai ser o futuro dele, né? Eu trabalho para que ele desenvolva, para que ele alcance a autonomia, mas quem me dá 100% de certeza que o meu Pedro não vai ser um Ramírez? Que o filho de tantas outras não vai ser um Ramírez? A gente trabalha para que não, né? Mas existe resistência de tomar remédio. Existe resistência... Meu Pedro tem 6 anos. Tem dia que eu levo ele para a fono, que é uma guerra para ele entrar na sala. Você imagina um rapaz daquele tamanho, do Ramírez, que é o que a mãe dele alega, que a partir dos 12 anos de idade, ele não quis mais tomar remédio e nem ir para o psiquiatra. E aí ela ficou, enquanto dava, fazendo as consultas, ela ia, falava com o psiquiatra, e ele já conhecendo a situação, passava os medicamentos, enfim. Mas ele não entra. Uma vez a gente tentou ajudar, fomos tentar ajudar a refazer uma perícia para ver se conseguiu benefício. Ele nem desceu do carro. Então, assim, o nosso papel hoje aqui, o objetivo hoje aqui é tentar conscientizar a população de que ele tem esses comportamentos. 10 minutos depois, se você der um carrinho amarrado no cordão, ele vai brincar na rua. Pode acontecer, Tati, você garante que ele não vai bater em ninguém, que ele não vai pegar a menina na força e fazer o pior? Não garanto. Mas até hoje não fez. Muitas pessoas falam na questão de internar. Sim. E aí a gente vai buscar um negocinho que é muito importante, que é a lei, né? Para saber sobre. E eu trouxe aqui na íntegra, porque eu acredito que tem muita gente que encara esse trabalho que a gente faz como se eu tivesse inventado. Como se as pessoas abordam de alguma forma, algumas vezes, de uma forma como se fosse coisa da minha cabeça. E, gente, desde 2001 existe uma lei, a Lei 10.216, que, inclusive, esse mês, né, é tratada, enfatizada, reforçado, que é a lei, né, da reforma da psiquiatria, a lei antimanicomial, que não é mais permitido, autorizado internar qualquer indivíduo de qualquer forma. Como muita gente diz, se ele tem deficiência, se ele tem transtorno, se ele tem problemas mentais, interna. Não é assim. Você sabe o que é uma mãe, por mais defeitos que ela tenha, chegar para o médico e dizer assim, interne meu filho, porque senão eu vou matar ele. E o médico dizer, mas ele não oferece perigo. Ele tem que tentar alguma forma de fazer com que ele faça essas coisas em casa, mas como ele gosta muito da rua, ele acaba fazendo na rua. Tati, na sua opinião, do seu ponto de vista, o que você acha que seria a medida mais adequada para evitar que essas situações continuem? A gente já tentou de tudo, assim, né? Já fui para promotora, a gente está trabalhando agora em conjunto com o Ministério Público, não em forma de denúncia, nada, mas como parceiro mesmo, sim, levando as situações. Isso é importantíssimo. Inclusive, deixar um abraço aqui para a doutora Sheila, maravilhosa, sabe? Abraça com muito carinho. Aprende com a gente, porque disse que é tudo muito novo. Mas tem algumas tentativas da minha cabeça de mãe, de ativista, de quem estuda, que não é possível. Ela diz, de jeito nenhum, isso não pode. Isso aqui também não. Porque é como a lei diz, ele não representa perigo de vida para ninguém, a não ser para dele, nesse caso. Ele que corre um risco, né? De estar fazendo isso, aí chega o pai de uma criança. Esse também essa também é o que deve ser observado. Isso, principalmente, é o que deve ser observado, sim, né? Porque não é uma situação... Certamente isso causa muita revolta. Muito desagradável. É muito desagradável, sim, muito constrangedor, causa revolta. Sim. E, obviamente, você não sabe o que passa na cabeça de uma pessoa. Exatamente. De repente, o menino está numa situação como aquela e aí acontece, e, obviamente, é compreensível também a reação da pessoa. Sim. E o que pode acontecer com ele? Então, o que pode ser feito com esse rapaz para que isso pare, ou seja sanado, ou que ele tenha um tratamento adequado e ofereça até qualidade de vida para ele mesmo? Tati, nesse caso... poderia ser ofertada a ele, não sei, algum tipo de casa de acolhimento, ou algum espaço em que ele pudesse ficar? Ou existe isso, ou não existe, como é? Pelo que eu li da lei antimanicomial, acho que nem isso ainda, né? Por conta dessa... Porque é só em última instância. Enquanto tiver família, enquanto tiver poder público, quando a família não conseguir mais, o poder público deve intervir, de alguma forma. Todo mundo... Vamos ser claros, né? Todo mundo fala muito de... a família é negligente, a mãe não está nem aí, a família não sei o quê. É isso mesmo? Eu não tenho esse conhecimento total, mas desde o momento que ela me pediu ajuda através de uma amiga, né? Que é muito amiga dela e também é da instituição,
Tati, ajude a mãe do Ramires, que ela não sabe mais o que fazer e tal. Posso dar o número? Pode. Até hoje eu vejo as tentativas. Se errou para trás, se teve alguma coisa, eu não conheço para trás. E aí, o que a gente tem que fazer? Julgar? Não, o meu trabalho é ajudar. Se fez isso, fez aquilo. Não é da minha conta. Se está me pedindo ajuda é porque ou se arrependeu de ter errado, ou entendeu? E aí a gente está tentando. Tudo que acontece, ela me liga. Tati, né, teve uma situação aí onde houve uma abordagem, né, das forças de segurança, de algumas pessoas da força de segurança. Teve uma repercussão chata, mas infelizmente aconteceu. Por conta, às vezes, muitas vezes, de situações... são tão preparados, mas não têm o conhecimento da causa da deficiência. Então, já dou um spoiler aqui, né, porque o senhor, inclusive, está convidado. Nós teremos dia 16, lá na Unopar, com o curso de Direito, assistente social, as forças de segurança e a instituição. A gente vai fazer um seminário, né, muito bem pensado, muito bem preparado. E vocês que estão nos assistindo vão receber aí um link de inscrição, vão receber certificado. Depois a gente volta para detalhar mais isso. A gente vai fazer, porque é esse trabalho que é importante, Alistênio. Ontem, né, teve uma repercussão antes de ontem de uma mulher que pegou ele pela janela. E eu falei com ela, no privado dela, de uma forma bem, né, que ela tentasse entender a mãe. E, enfim, que ela quisesse ligar para ela, tá aqui o número, ligue para a mãe dele quando você vê de novo. Porque é isso que a gente tem que fazer. Se fosse uma pessoa com deficiência que chega, derruba no chão, dá uma pisa, quebra a porta, entra... Aí era nessa hora que o psiquiatra entrava com a medida de intervenção, de internação. Mas ele não faz isso. Apesar de, repito, os comportamentos dele chocam, revoltam, causa raiva, dá vontade de resolver e fazer justiça com as próprias mãos. Quem sou eu para julgar? Mas até hoje é a lei que diz que ele não deve ser internado. Então, a gente vem aqui fazer esse apelo à população, de estar entrando em contato, inclusive outras famílias. A gente fala muito no Ramires porque é o que está mais relevante, né? Mas, por exemplo, tem alguém que muitas vezes mantém o parente dentro de casa, trancado muitas vezes, com medo disso, mas precisa ter uma certa liberdade, sair, ir para algum lugar. Procura a gente, nós estamos lançando também a instituição, né, junto aí com a parceria com as forças de segurança, uma identificação. A gente vai levar a foto, o nome da pessoa, o CID dele e o telefone do responsável. Esse aqui é o fulano, vê ele na rua, liga para a família. Tenta conter, sem agressão, né? Liga para a família, nós vamos fazer, se for autorizado aí, né, os comandantes aí, acho que é comandante todo mundo aí da polícia, que eu não sei a patente, fazer um painel lá na parede da polícia, está aqui, o Ramires, o Antônio, o José, o Raimundo. Mas nosso trabalho, enquanto instituição, enquanto responsabilidade social, é esse. Conscientizar e tentar ver que quem mais está correndo risco de ter a integridade física ou até a vida em risco é o Ramires. Tati, eu me preocupo muito também em relação a ele mesmo, assim, né? Se alimenta direito, se veste direito, toma a medicação adequada, assim, como é com ele, assim, especificamente? Você sabe de alguma coisa assim, não? Tem uma certa informação, assim, né? Comer bem, ele come, viu? Onde ele chegar, se você der uma comidinha, ele está comendo, não tem restrição. A questão do banho também é uma dificuldade, né? A mãe tenta e não aceita. A gente percebe que ele tem uma certa resistência com a mãe, né? Mas tem alguns rapazes, amigos dele, que a gente vê, no dia que a gente levou ele para senador, para essa perícia, a gente entrou em contato com um amigo dele, né, que tem uma afinidade com ele, que sabe até o que ele pensa muitas vezes. É uma conexão, assim, impressionante. E ele banha, ele disse, eu não tenho mais nenhuma blusa, que toda vez que ele chega aqui, eu dou uma, quando é fé, ele chega nu, sem a blusa. Aí lá vai eu dar outra. Então, assim, banha, né, corta cabelo às vezes, alimenta. Até uma vez eu entrei em contato perguntando se a gente conseguisse a medicação, se ele dava, né? Ele disse, não, ele parando por aqui, nem que eu bote no suco, na comida. Então, é isso, gente. É isso que nós, enquanto seres humanos, devemos estar fazendo, né? Por mais que choque, por mais... É assim, se colocar no lugar. Você tem filho, que a gente chama de perfeito, né? De normal, dito normal. Agradeça a Deus. Mas quem sabe um dia você vai ter um neto, um sobrinho, vai ter que conviver com alguém com deficiência, porque não escolhe onde vai nascer, né? E aí se colocar no lugar da mãe, né? Eu não faço isso aqui, eles têm, a Tati quer aparecer, morre de amores pelo Ramires. Não, de jeito nenhum. Mas eu quero bem a ele já, porque toda vez que ele me vê, às vezes eu digo,
vá para casa. Aí ele faz. Aí outra vez o humor oscila demais, vá para casa. Não. Vai para casa. Então, assim, toda vez que eu vejo, se eu puder, se eu tiver como, eu faço um videozinho, exatamente para mostrar que se você chegar e disser, olha, pare com isso. Eu sei que não é todo mundo vai ter essa coragem, mas pode fazer sem medo. O que ele faz é correr com medo de você. Olha, vá para casa, não, chama o seu irmão. Porque parece que ele tem medo do irmão, né? Obedece o irmão. Ou diga que vai chamar a polícia, que ele corre para casa com medo. Mas dá certo, gente, dá certo. Porque ele atende. Se torne um amigo dele. Dê uns carão nele bem bom. Olha, eu vou ligar pro seu irmão. Eu vou ligar para a polícia. E ele corre e vai-se embora. Falou no nome da polícia, ele corre. Ô, Tati, tem alguma medida, sei lá, do município, algum órgão do município que possa também prestar alguma assistência à família, de alguma forma, para esse acompanhamento com ele, não? O órgão é o CAPS, né, no caso. Porque, ele, inclusive, é onde ele faz o acompanhamento. Com Visita domiciliar, Dr. Carlos Magno. nesse sentido, né? O negócio é que a visita domiciliar é complicado para ele porque ele não para em casa. Não para, né? Aí a gente está tentando ver uma forma aí de pensar em uma nova medicação para ver se ele para mais um pouco em casa. Para a gente tentar, ou ligar, Janaína, tá em casa? Tá, vamos lá, entendeu? Mas é muito difícil o caso dele porque é um retardo mental grave, né? E quanto mais o tempo passa, sem ele querer o tratamento, sem ele aceitar entrar num lugar para fazer o tratamento, pior fica. Uhum. Perfeitamente. E para a gente fechar, Tati, qual o recado que você quer deixar nesse instante? Fica à vontade. O recado é de mãe agora, né? Eu estou falando aqui única e exclusivamente como mãe. O que é que você pretende para o seu filho? Qual a semente você está plantando para o seu filho hoje? Né? Seu filho fala, seu filho tem noção de atravessar a rua, sabe o que está comendo, sabe que dia é hoje, sabe se está de dia, manhã, de tarde, de noite, tem noção de perigo. E você, com toda certeza, você quer o melhor para o seu filho no futuro. Imagine nós, mães de crianças com deficiência, de jovens com deficiência, que talvez, não é isso que a gente quer, mas ninguém sabe se ele vai alcançar a independência e a autonomia. Imagine nós, o que nós queremos, desejamos para os nossos filhos no futuro. Então, assim, o mínimo é o respeito. Não sabe como lidar? Eu deixo até o meu telefone, se for preciso, porque, para mim, assim, é uma questão de honra ajudar essas mães, porque muitas delas não conseguem mais nem pedir socorro. Se entregaram e só sabe a realidade quem convive, quem faz uma visita. Então é isso, gente. Qualquer coisa com o Ramires ou outra situação, se vocês quiserem estar entrando em contato comigo, meu telefone é 889-9425-8158. Pode me chamar no Instagram. Em relação a Ramires, chama também, eu posso estar passando o número da mãe dele ou do irmão, e a gente faz essa corrente de comunicação, que é o mínimo que a gente pode fazer para se ajudar. Perfeitamente. Tati, obrigado, tá, pela presença aqui mais uma Obrigada vez. Obrigada eu, Alistene. Obrigada mesmo. Estamos aqui às ordens.